para lembrar exatamente como foi essa questão do dinheiro, porque nas negociações foi tratado um valor, depois a produtora falou em outro e Flávio Bolsonaro falou em um terceiro, para a gente entender o que está em aberto. E tem uma sobra que ninguém aponta onde está. Que ninguém sabe onde está. Mas antes, eu gostaria de lembrar a nossa audiência, o Eli já nos vai explicar direitinho, que essa não é a primeira investigação na Polícia Federal sobre o filme Dark Horse. Há duas linhas de investigação. A primeira é dessa apuração que a Polícia Federal vai começar hoje, que é a questão do financiamento ao filme Dark Horse. Mas tem uma outra linha, que é a utilização de emendas parlamentares para o financiamento do mesmo filme. E aí, Elijonas Maia, o relator não é André Mendonça, o relator é Flávio Dino. Lembra um pouquinho para a gente essa história? Porque a gente tem alguns parlamentares, isso já é público, que reconhecem, entre eles o Mário Frias, que destinou dinheiro público de emenda parlamentar para a elaboração de um filme privado. É isso, Uribe. Estava rememorando aqui essa situação do filme Dark Horse e desse novo inquérito a partir de hoje que será aberto pela Polícia Federal, mas não é o primeiro inquérito na Polícia Federal que investiga financiamento para esse filme, a produção audiovisual. Já há um outro em andamento, foi aberto no fim do mês passado, confirmação do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, inclusive em um café da manhã com jornalistas, por determinação e autorizado pelo ministro Flávio Dino, que tem diversos inquéritos envolvendo o uso, a destinação de recursos públicos, que é a emenda parlamentar, para o filme, para a produtora do filme que produziu o filme Dark Horse. Essa investigação está em andamento já tem um mês mais ou menos, e agora é uma outra investigação que é especificamente o dinheiro usado pelo Daniel Worcaro, então dono do Banco Master, para essa produtora, se esse dinheiro de fato chegou para a produção audiovisual ou se tomou algum outro rumo. Então, há um outro ponto aqui que a gente traz detalhando essa situação, se trouxe muito bem a relação do deputado federal Mário Frias. Ele negou ao STF que tenha usado essas emendas parlamentares para financiar a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse o seguinte, que os recursos tiveram um fim social e o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal investigam nessa outra investigação do uso de emendas uma destinação de R$2 milhões nessas emendas a um instituto comandado por uma empresária que foi no início do mês, inclusive do mês retrasado, alvo de uma operação, se esse dinheiro teria sido usado para outro fim. Então, a gente está falando agora de uma outra investigação, mais uma envolvendo o filme Dark Horse, que trata da vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, da campanha presidencial dele, que levou ele à presidência da República, mas agora de forma específica no colo do ministro André Mendonça, que é o relator do caso Master. Então, temos uma investigação do Flávio Dino sobre emendas, agora uma investigação do André Mendonça sobre o caso Master e a teia do Daniel Worcaro injetando dinheiro, que em tese, dinheiro fraudado, dinheiro desviado de diversos locais, agora para uma produção envolvendo o filme do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já houve negação de todas as partes, mas agora a apuração da Polícia Federal vai descortinar aí o que há de dúvidas em relação a tudo isso. Uribe, Tainá. A gente está juntando as pontas aqui nas apurações e até retomando, a Bel está comigo aqui, o que já foi publicado, né, Bel? Por enquanto não tem uma manifestação, aliás, o espaço do Bastidores CNN está aberto para Flávio Bolsonaro, para sua campanha em relação a esse assunto. Até agora a gente está acionando as fontes, elas ainda não se posicionaram, Bel. Mas tem um ponto do qual a gente falava aqui no bastidor do Bastidores, que é a diferença sobre a quantia que teria sido solicitada para investimento nesse filme, que dá mais de 100 milhões de reais, se a gente converter do dólar para o real, e tem o valor que, de fato, a perícia constata ter sido pago. E o valor que foi afirmado pela própria produtora que teve o custo total do Cada um filme. Falou num número na época, então, Isabel, relembra pra gente. Por isso que fica uma dúvida sobre qual foi o valor pedido por Flávio Bolsonaro, qual foi o valor que ele conseguiu e para onde que teria ido a diferença em relação ao custo total da produção, que é repassado pela própria produtora e que também houve uma perícia apontando isso. Então, recuperando um pouco de todo aquele material, isso tudo aconteceu ali em meados de maio, o que a gente traz aqui, né?
o áudio do Flávio Avorcaro cobrava aquele valor de cerca de 24 milhões de dólares, cerca de 134 milhões de reais. Só que a perícia e o que a produtora diz também aponta que o filme teria um gasto total de 75 milhões de reais. Então você tem um gargalo entre esses valores. A partir daí, começou a se formar uma série de conjecturas sobre qual seria a destinação desse dinheiro, no que teria sido usado. Vocês devem se lembrar que se falou muito de uma hipótese de que esse dinheiro também teria sido usado para custear a manutenção do irmão de Flávio, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos. E aí, por que eu estou fazendo menção a isso? Porque Flávio deu uma resposta a isso em uma nota no dia 14 de maio, Tainá. Vocês devem se lembrar que ele trouxe diferentes versões depois que os áudios do Intercept saíram. E aí, isso tudo aconteceu no dia 13 de maio. No dia 14 de maio, ele citou em uma nota um pouco do que responde como relação com Daniel Vorcaro e cita, inclusive, desmentindo essa possível relação do dinheiro com Eduardo Bolsonaro. E aqui, para trazer esse ponto específico do que disse à época, lá no dia 14 de maio, Flávio Bolsonaro diz que é falsa a insinuação de que os recursos tenham sido destinados a Eduardo, que os aportes foram direcionados a um fundo específico da produção, com a estrutura jurídica própria e a fiscalização nos Estados Unidos. Já acionei o time da campanha de Flávio Bolsonaro, o espaço está aberto caso eles queiram dar uma resposta atualizada, agora que a gente tem a autorização de um novo inquérito, portanto, por parte do ministro André Mendonça. Provavelmente a gente vai ter alguma nota, né, trazendo o lado de Flávio Bolsonaro, não deve ficar silente diante de uma informação como essa. A Isabel falava de Eduardo, também esperamos aqui uma manifestação de Eduardo Bolsonaro, diante dessa desconfiança que a Bel aponta para a gente, que despesas de Eduardo Bolsonaro, que vive nos Estados Unidos, poderiam estar sendo pagas com recursos do Master. A PF também quer saber se eles foram usados para outras ações de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro junto ao governo Trump. Aqui a gente está colocando a informação que a Polícia Federal trata como hipótese, tá? A gente não está tirando da nossa cabeça, nem levantando a informação aqui da desconfiança sobre Eduardo Bolsonaro também, tirando isso do nada. É tudo o que a Polícia Federal já vem dizendo. Inclusive, o Eli Jonas lembrou, o próprio André Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, havia mencionado anteriormente, antes da decisão do Mendonça hoje, semanas atrás, ele já havia manifestado que havia, na visão dele, necessidade de instaurar um inquérito para apurar as circunstâncias sobre esses episódios. Os recursos teriam sido transferidos, só para a gente deixar claro o porquê Eduardo Bolsonaro entra nessa história. Pela Entre Investimentos e Participações, fundo que tem ligações com Vorcaro, a empresa que tem ligação com Vorcaro, para um fundo controlado por aliados de Eduardo Bolsonaro no Texas, nos Estados Unidos. Quando a informação veio a público, e a gente trouxe isso aqui na época pelo site Intercept Brasil primeiro, depois confirmado também pela CNN, sobre o financiamento, o áudio do Flávio Bolsonaro, Flávio chegou a dizer em nota que eram falsas as insinuações de que os recursos tinham sido destinados a Eduardo Bolsonaro. A Polícia Federal agora, Uribe, está tentando entender se esses recursos que teriam sido enviados, né, por essa empresa ligada ao Daniel Vorcaro foram mesmo, basicamente isso, usados para financiar o filme ou se teve aí uma manobra para custear Eduardo Bolsonaro no exterior. Esse é o grande ponto de interrogação hoje na Polícia Federal e, claro, a Polícia Federal quer saber as notas que foram prometidas, que dão, portanto, sustentação à defesa de Flávio Bolsonaro, de que o dinheiro foi, de fato, destinado à produção desse filme. Cadê? Isso provavelmente será solicitado. Vai ser solicitado e até agora, lembrando, Flávio Bolsonaro, em entrevista exclusiva aqui, a CNN Brasil disse que divulgaria, mas até agora não foram divulgadas essas notas. Conversei agora com o Rogério Marinho, coordenador, secretário-geral do PL, coordenador-geral da campanha de Flávio Bolsonaro. O que ele me disse?
será ótima essa investigação. Na visão de Rogério Marinho, vai ficar mais claro que não houve ilícito.